Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Caminho para a Justiça de Cristo, capítulo 7, Desviar o Caminho, o sétimo vídeo que eu estou gravando, Desviar o Caminho. Agora faltam 2 vídeos apenas, o sétimo e depois semana que vem o oitavo. Então, por isso, aproveitem e assistir, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Antes de eu falar sobre este assunto, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia. Eu vim aqui gravar mais um vídeo no meu canal, Senhor, levando a Tua palavra para todos os povos, nações e línguas. E no vídeo de hoje, Senhor, é não desviar do caminho, que esse caminho seja reto para encontrar com o Senhor, meu Deus. Nunca desviaremos desse caminho, e sim andaremos firme e forte neste caminho, meu Deus, que é para encontrar com o Senhor, meu Deus, e ganhar a salvação. Por isso, Senhor, temos que batalhar para conseguir isso. E por isso, Senhor, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei pregando a Tua palavra. Faça-me de mim o seu servo, para todos os povos, nações e línguas entenderem a Tua palavra. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Perdão. Desviar o caminho. Vamos abrir em Mateus, capítulo 19, verso 26. Mateus, capítulo 19, verso 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, para Deus tudo é possível. Quer dizer, se para os homens é impossível, para Deus é tudo possível. Olha a mulher de Abraão, com mais de quase 100 anos. Jesus, visitou Abraão no acampamento dele, ele falou, daqui 1 ano Sara vai gerar um filho. E ela riu duvidando. Aí Jesus, ela falou para Sara, existe algo impossível para Deus? E aconteceu. Nasceu Isaac, que era o filho da promessa, que Deus fez para Abraão. Então, por isso, que para os homens seja impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo vai acontecer como Ele diz. Vamos ler alguns textos da serva do Senhor, Ellen G. White, O Grande Conflito, no capítulo 32, Os Artes de Satanás. É um texto longo, vou ler para vocês. Olha o que ela diz. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar, e o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas, não se fazendo um esforço especial para resistir ao seu poder, prevalecendo a indiferença na igreja e no mundo. Satanás não se preocupa, pois que não se acha em perigo de perder os que está levando em cativeiro a sua vontade, mas ao ser chamada a atenção para as coisas eternas e almas indignarem, que é necessário que eu faça para me salvar? Essa é uma pergunta. O que é necessário para que eu faça para me salvar? Era você seguindo reto. Ele está a postos, procurando opor seu poder ao de Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. Outro sim, ensina sabedoria mundana, que a oração não é essencial. Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não outorgaria se não o pedíssemos assim. Satanás bem sabe que todos quanto ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Quem não se atentar à oração, à leitura da Bíblia e ter fé, vai cair nas ciladas de Satanás.
Satanás aproveita dessas pessoas que não estão nem aí com a leitura e com a oração e com estudar a Bíblia. A opinião de que não é de consequências algumas que os homens creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. É plano seu levar para a igreja elementos insinceros, não regenerados, que incentivarão a dúvida e a incredulidade, estorvando a todos os que desejem ver a obra de Deus progredir e com ela queriam avançar. Muitos que não têm fé verdadeira em Deus ouvem sua palavra, concordam com certos princípios da verdade e passam por cristãos, e assim estão prontos para introduzir seus erros como doutrina das Escrituras. Sempre houve uma classe que, mostrando-se embora muito piedosos, ao invés de prosseguir no conhecimento da verdade, fazem consistir sua religião em procurar algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles com quem não concordam. Tais pessoas são mãos direitas de Satanás. Os acusadores dos irmãos não são poucos, quer dizer, nossos acusadores não são poucos. Nossos acusadores, vão vir com ardilosos palavras, para nos acusar. Vão vir, como abelhas para nos picar, para nos condenar. Vamos abrir em Mateus agora, Mateus capítulo 23, versos 1 a 3. Depois, vários versículos em sequência. Primeiro do 1 ao 3, capítulo 23, versos do 1 ao 3. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeia de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Agora o versículo 14, quer dizer, muitos prediz essas palavras, mas não praticam, não vivem o que pregam. Então, por isso que fala aqui, guardar só. Guardar e se você quer chegar numa conclusão que pode fazer, você está autorizado a fazer. Mas se você não é capaz, não faça, só ouve. Versículo 14 agora. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorai as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízos muito mais severo. Quer dizer, como se diz assim, eles não queriam ler a palavra, não queriam ir para o céu. Ele não deixava também ninguém ir. Jesus falou para eles: hipócritas, vocês não querem ir para o céu, mas também não deixam as pessoas também querer ir para o céu. Quer dizer, isso é uma genealogia que ensinavam errados, que existem até hoje, escribas e fariseus. Existem hoje, sim, não foi só naquela época, existem hoje, que distorcem a palavra, que não lê a Bíblia Sagrada, você fica pedindo dinheiro, oferta, que eles não querem ir para o céu, e também não deixam os fiéis também ir para o céu. É a mesma coisa de fariseus e escribas. Agora o versículo 27 e 28 agora. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizes: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas.
quer dizer, que eles ainda justificaram ainda, que era o seu erro, que era batendo cabeça, que era como se diz, que era não vou arredar o pé para este homem, não vou arredar o pé para Jesus, que era vou manter minha posição, que era foi o que eles faziam, que era não arredavam o pé, que era não, que era como se diz assim, que era na sinceridade, que era se arrependiam, que era mostravam que eram hipócritas e, cara, e imundícias. Cara, o que acontece nos dias de hoje? Cara, esses que distorcem a palavra, esses que não querem, levar os fiéis ao céu, a salvação, não arredam o pé, são ignorantes, teimosos. Vamos para Lucas, para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 11, o verso 37. Lucas, capítulo 11, verso 37. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. Agora o versículo 45. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas também nos ofendes a nós outros. Quer dizer, que a repreensão de Jesus ofendia eles. Quer dizer, que Jesus dizia a verdade, e ofendia a eles. Que era a mesma coisa se você chegar repreendendo os fariseus de hoje, os hipócritas de hoje, os pastores de hoje, eles vão te repreender de volta. Eles não vão aceitar, vão se sentir ofendidos. Vamos ler agora o versículo 52, Lucas capítulo 11, verso 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Quer dizer, é o que eu disse, eles não querem entrar no reino dos céus e não deixam também ninguém entrar. Vamos agora para Lucas 18, capítulo 18, versos 10, 11 e 12. Lucas capítulo 18, versos 10, 11 e 12. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todos que se exalta será humilhado, mas que o se humilha será exaltado. Quer dizer, eu li também o 13 e o 14. Quer dizer, os fariseus batiam no peito e falavam: não sou como esses hipócritas, injustos. Quer dizer, eles não oravam para esses injustos e incrédulos. Você tem que orar por esses incrédulos e injustos, pelos seus inimigos. Jesus deixou bem claro: orem para seus inimigos. Orem pelos seus inimigos. E eles não oravam, pediam que eles se ferrassem. Era por isso que Jesus chamou Mateus, que era publicano. Nem teve o pesar de olhar para os céus. Ele orou, ele de cabeça baixa, mas com sinceridade. Vamos abrir em Marcos, Evangelho de Marcos, um pouquinho para trás ali de Lucas, Marcos capítulo 3, e o verso 5, Marcos capítulo 3, o verso 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza de seu coração, disse ao homem:
estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Quer dizer, curou um homem que estava com a mão toda enfaixada, toda doente, né? Toda marcado com doenças. E Jesus o curou e foi repreendido pelos fariseus, que curou no dia de sábado. Ele falou que era blasfêmia, que era pecador, que Jesus era pecador pecando no dia de sábado. Vamos para João, Evangelho de João. Evangelho de João. João capítulo 8. João capítulo 8, verso 15. João capítulo 8, verso 15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Agora o capítulo 9, versos 30 a 34. Quer dizer, ninguém pode julgar ninguém, só Deus julga. Capítulo 9, versos 30 a 34. Respondeu-lhes o homem: nisto é de se estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Quer dizer, mais uma vez, os fariseus, repreendendo Jesus. Jesus tacando verdade na cara deles. Vamos para Filipenses. Continuando no Novo Testamento, Filipenses, capítulo 3 e os versos 5 e 6. Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, mais uma repreensão aos fariseus. Quer dizer, que tem que se circuncidar, e eles não circuncidavam. Vamos para Jeremias. Jeremias capítulo 48. Jeremias capítulo 48 e o verso 11. Jeremias capítulo 48, verso 11. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes de seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Quer dizer que, que a cidade não se preocupou, que se converteu. Vamos para mais um texto, diz da serva Ellen G. White. St. December, no dia 11 de dezembro de 1893. Part S. The Things of the Times. Hoje existem milhares e dezenas de milhares que estão a cometer o mesmo erro que cometeu Caim, e como também fizeram os fariseus nos dias de Jesus. Eles confiam neles mesmos e estão dependentes da sua própria sabedoria e não se aperceberam de sua própria pobreza espiritual. Para estes vem a mensagem à Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. És um coitado e miserável, e pobre e cego e nu. Apocalipse capítulo 3, versos 15 a 17. Falando da igreja de Laodiceia, quer dizer, uma igreja morta, uma igreja morna, uma igreja que é rica, mas distorce totalmente a palavra de Deus, não leva a sério. Vamos
para falar 12 características da escritura bíblica. E eu vou falando o capítulo e os versículos, de cada coisa que eu ler aqui. Número 1. Pregavam e conheciam a verdade. Isso está em Mateus capítulo 23, versos 1 a 3. Número 2. Tinham a chave da ciência e conhecimento. Lucas capítulo 11, versos 52. 3. Faziam grandes esforços missionários. Mateus capítulo 23, verso 15. 4. Fiéis nos dízimos. Lucas capítulo 11, verso 42. 5. 4. Fiéis nos já li, né? Número 5. Oravam extensivamente. Mateus capítulo 23, verso 14. Número 6. Oravam frequentemente. Lucas capítulo 18, versos 10 e 11. Número 7. Jejuavam frequentemente. Lucas capítulo 18, verso 12. Número 8. Guardadores da lei. Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6. Número 9. Zelosos pelo sábado. Mateus capítulo 12, versos 2, 8 a 13. Número 10. Tinham cuidado com a higiene e a alimentação. Mateus capítulo 23, versos 25 e 26. Número 11. Respeito pelo passado e pelos profetas. Mateus capítulo 23, versos 29 a 30. Número 12. Convidavam Jesus para a sua casa. Lucas capítulo 11, versos 37 a 39. Quer dizer, anotem todas essas passagens, que é importante ler, que era para importante estudar o Evangelho. Conselho aos professores, pais e estudantes. Na página 438 ela diz: Cristo, grande mestre, procurou desviar a mente dos homens para a contemplação das coisas terrestres, a fim de poder lhes ensinar as celestiais. Houvessem os mestres do seu tempo sido voluntários para serem instruídos por ele, houvessem-se-lhe unido ao semear um mundo com a verdade, e a terra seria diversa do que hoje é. Houvessem os escribas e fariseus juntando suas forças ao Salvador, e o conhecimento de Cristo teria restaurado a imagem de Deus em sua alma. Quer dizer, no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, na página 438, quer dizer, eles tinham as escrituras na mão, mas não sabia qual era o mestre, porque não colocou em seu coração a discernir quem era Jesus. Não colocou em seu coração. Então, por isso que o acusou. Se tivesse reconhecido, teria mais êxito, teria mais pregadores pregando a palavra, e levando ao povo a Deus. No livro Filhas e Filhos de Deus, na página 97, ela diz... eu pulei um texto aqui. Ellen G. White, Parábolas de Jesus, na página 79, ela diz: precisamos olhar a Cristo. O desconhecimento dele é de dar aos homens uma tão alta ideia de sua própria justiça. Ao contemplarmos sua pureza e defeitos como realmente são, ver-nos-emos perdido e sem esperança, vestidos com o manto da justiça própria, como qualquer pecador. Quer dizer, que precisamos olhar para Cristo, retamente, não desviar nem para a esquerda e nem para a direita, retamente, olhar e retamente ir para os braços de Cristo. No livro Filhas e Filhas de Deus, na página 97, ela diz: o homem pode recusar ouvir os conselhos e advertências de Deus, pode preferir tomar o controle de sua vida nas próprias mãos. À semelhança de Moabe, recusa-se a ser mudado, recusa-se a corrigir os traços deficientes de seu caráter, embora o Senhor lhe haja claramente indicado ao trabalho os privilégios, as oportunidades e os progressos a serem feitos. Dá muito trabalho o romper com as velhas maneiras de viver e transformar as ideias e os métodos. E o seu aroma não se alterou, ele se apega aos seus defeitos. Quer dizer, a maioria das pessoas hoje,
ela se apega aos defeitos, ela se apega ao vício, aquela das coisas, ela não se arrependem. Por isso que vive a vida que vive, ela longe de Deus. E só vão perceber que estão longe de Deus quando será tarde. Ela tem que perceber agora. Ela não, ela quando chegar o tempo ela de escolha. Ela que se bobear nem escolha faz. Ela cai no lado errado. Então por isso, ela se atentem hoje. Foi isso, povo de Deus. Essa foi a lição número 7, desviar o caminho. Cara, nunca desvie o seu caminho. Siga retamente a Jesus. Siga retamente a sua palavra, o seu caminho, as profecias. Cara, se prepare para o tempo final. E que consiga a sua salvação. A nossa e a sua, a minha e a sua salvação. Por isso, vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelos minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar esta advertência, esta urgente advertência da sua palavra, meu Deus, para as pessoas não se desviarem de seu caminho. Não se desviarem nem para a esquerda e nem para a direita, retamente, Senhor, ir retamente aos seus braços, meu Deus. Por isso, muito obrigado, meu Deus, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um bom final de semana a todos, um bom final de semana santa a todos e até o próximo vídeo. Tchau!